Bom, pessoal, agora vamos resolver dois exemplos para a gente ver como é que pode calcular a carga elétrica, certo? Relacionado com o conteúdozinho que a gente viu ainda agora. Então, eu coloquei aqui no primeiro exemplo. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Considera a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então veja só. Primeiramente, para que a gente possa começar a questão, temos que colocar a formulazinha. Então a fórmula já foi colocado anteriormente no vídeo, a gente falando aqui, um pouquinho atrás, e você já viu qual é a fórmula para calcular a carga elétrica, mas eu vou repetir novamente. Então a fórmula é Qzão é igual mais ou menos N vezes Ezinho. Onde o Qzão é a carga elétrica que ele quer, não é isso? Que foi falado isso para vocês, certo? Esse Nzinho aí, corresponde ao número de elétrons em falta ou em excesso. E o Ezinho é a carga elementar. Então, presta atenção, pessoal, no seguinte, quando é falado isso. Então, veja que o Q é o que ele quer calcular, que é a carga elétrica. Então, Q, interrogação, que é o que eu estou procurando. Né? Ele está falando que o corpo possui um excesso de 24 vezes 10 elétrons. Então, esse N aqui são os elétrons, corresponde ao número de elétrons em falta ou em excesso. Então, o N que ele deu, que está em excesso, né, mais, que está em excesso, é 24 vezes 10, que é o sinalzinho de vezes 10 elevado a 12, certo? E o Ezinho, esse Ezinho se refere à carga elementar. A carga elementar ele dá aqui, ó, considere a carga elementar. Quanto é a carga elementar, professor? A carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 menos 19 Coulomb. Aí ficou fácil. Agora é só substituir na fórmula e encontrar o valor. Então, bora fazer isso aqui. Então, o que é o que eu estou procurando? O número de elétrons em excesso ou em falta é 24 vezes 10 elevado a 12, vezes da fórmula, o número da carga elementar. O número da carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa carga elétrica que eu estou procurando vai ser igual. Eu tenho que multiplicar 24 por esse número aqui. Então, multiplicando aqui, 24 vezes 1,6. 6 vezes 4, 24. A 2. 6 vezes 2, 12. E 2, 14. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Passa o tracinho, bota o sinal de mais para somar tudo. 4, 4, 4, 8, 2 e 1, 3. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Eu venho para cá e boto uma casa aqui depois da vírgula. 24 vezes esse número deu 38,4. Tenho aqui ainda duas bases iguais aqui, ó, bases iguais. Aí eu coloco vezes, que é daqui. Vou repetir a base 10. E tenho que saber o seguinte, bases iguais, repete a base. E na multiplicação, quando eu tenho expoentes em cima da base, eu faço a soma deles. Eu tenho que somar esses dois expoentes. Só que um aqui tem o sinal de mais, ó, mais 12, e outro tem o sinal de menos. Então vai ser, ó, 12 menos 19. Quanto é que vai dar? Se eu tenho 19, tiro 12 e fica 7. E coloco o sinal do número maior, menos. Então aqui vai ficar menos 7. Só que para deixar isso aqui melhor, certo? Para deixar isso aqui melhor, eu posso fazer o seguinte. Veja que eu posso andar com essa vírgula para cá. Então eu posso dizer que a carga elétrica é igual a 3, eu andei com a vírgula para cá, 3,84, porque a vírgula andou para cá, ó.
vezes 10, eu tenho agora menos 7, mas a vírgula andou para cá, eu vou colocar menos 8. Menos 8 coulomb, que é a resposta. Então, a carga elétrica que ele está procurando é 3,84 vezes 10 menos 8 coulomb. Isso é a resposta. Bora para a questão número 2. A questão número 2, ele fala o seguinte: um corpo apresenta-se eletrizado com carga elétrica de... Aí ele tem o Qzão, que é igual a 32, aquela letrinha grega, C, que aqui se chama essa letrinha grega aqui, microcoulomb, 32 microcoulomb. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai resolver com aquela tabelinha. Qual o número de elétrons retirados do corpo? Considera a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então veja só, eu já sei que para calcular essa carga elétrica, a fórmula é essa aqui, Q mais ou menos N vezes o Ezinho. Sabendo que o Q é a carga elétrica, o N, já foi falado, corresponde ao número de elétrons em falta ou em excesso, e o E é a carga elementar. Então veja só, ele já dá o quê? Ele já me deu o quê? Ele disse que é 32 microcoulomb. Então veja só, agora vai entrar aquela historinha lá da tabela. Então eu vou colocar a tabelinha aqui para vocês verem. Ó. Veja que 1 microcoulomb, veja que está igualzinho a letra aqui, ó. Ó, a letrinha aqui, ou a letrinha aqui. 32 microcoulomb. 1 microcoulomb é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. Então eu tenho que escrever isso daqui em notação científica. E como é que eu escrevo, professor? Você só vai fazer o seguinte, isso aqui é igual a 32 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? Porque 1 microcoulomb é igual a isso. Então, 32 microcoulomb vai ser 32 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Vê se você entendeu. Eu estou dizendo que 1 microcoulomb é igual a isso aqui. Ele me dá 32 microcoulomb. O que é que eu fiz? Eu só fiz escrever esse 32 e coloquei multiplicando por 10 elevado a menos 6. Escrevi esse número em notação científica, beleza? Por quê? Porque esse número aqui da carga elementar está em notação científica. Então, eu tenho que passar isso também aqui para notação científica. A carga elementar, que é o Ezinho, ele já deu também na questão, veja só, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E o que é que ele está querendo? Ele está querendo qual o número de elétrons retirado. Ele quer o número de elétrons retirados, menos, né? Ele quer o número de elétrons retirados, né? Que é o excesso ou a falta. Então, aí, quando ele está dizendo que retirou, então ele está faltando. Então, veja só. Para calcular agora ficou muito fácil. É só pegar a fórmula e substituir esses valores. Então, bora lá. Então, eu já sei que o Q é esse valor aqui. Aí eu coloco 32 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual. O N é quem ele está procurando. Vou colocar aqui. Vezes o Ezinho. Quem é o Ezinho? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse multiplicando esse, vou colocar aqui, ó. Vai dar N 1,6 vezes 10 elevado a 19. E o 32 vezes 10 elevado a menos 6. Coloquei para cá. Quando eu transfiro esse para cá, para o primeiro termo, e esse para cá, não precisa trocar o sinal. Porque quando eu colocar para cá, trocar esse, ficar menos, e esse também ficar menos lá, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Vai ficar essa mesma coisa. Para não perder tempo, é só você trocar de lugar e não trocar o sinal. Se fosse o caso, se eu viesse só com esse termo para cá e esse não para cá, aí eu tinha que trocar assim o sinal desse aqui, senão ia confundir. Eu estou fazendo só aqui mais rápido para você entender. Então, para se encontrar o N, eu tenho que isolar. Então, N sozinho é igual a 32 vezes 10
elevado a menos 6, dividido, por que dividido? Porque o n está multiplicando esse número. Quando esse número passar para cá, para o segundo termo, ele passa dividindo por 1,6 vezes 10 menos 19. Então, n vai ser igual. Bora dividir logo 32 por 1,6. Vou dividir aqui, ó, 32 por 1,6. Eu já ensinei a vocês, aqui tem uma vírgula. Eu vou tirar essa vírgula daqui, vou deixar 16, vou aumentar um zero aqui. Vai ficar 320 dividido por 16. É a mesma coisa, pessoal. Eu só fiz tirar a vírgula para facilitar minha vida e aumentei um zero aqui. Então, 32 por 16 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. A 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Para 3, nada. Baixou o zero. Aumenta o zero aqui. 32 dividido por 1,6 vai dar 20. Aqui, veja só, eu tenho uma divisão com bases iguais. Isso já foi ensinado lá no 8º ano. O que é que eu faço? Eu vou repetir a base de cima e essa base de baixo vai subir. Ela subindo, eu vou trocar esse sinal aqui. Vezes 10 mais 19. Vê se você entendeu. Ela estava embaixo aqui, ó. Eu repeti a base e quando subiu 19 para cá para cima, não tem outra cima? Foi para cima. Quando foi para cima, mudou o sinal. Ficou de menos, ficou mais. Se tivesse mais aqui embaixo, ficava menos em cima. Aí agora sim, ó, n é igual a 20 vezes. Bases iguais, repete a base. E aqui é só fazer a soma. Então, menos 6 com mais 19. Então, se eu tenho 6, se eu tenho 19 e tiro 6, quanto é que vai ficar, pessoal? Vai ficar 13. 13 o quê? Positivo, porque aqui quando eu faço essa soma aqui com sinais diferentes, eu vou dar o sinal do número maior. O número maior é 19. Então vai ficar mais 13. Só que para melhorar isso aqui, vê se você concorda comigo. Eu posso dizer que n é igual a 2 vezes 10 elevado a 14. Por quê? Porque eu estou tirando esse zero aqui e estou escrevendo em notação científica aqui, certo? Então, os elétrons, ele quer saber qual foi o número de elétrons retirados. Então, foi retirado 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Então, veja só, tem aluno que pode ser que não tenha entendido isso aqui, ó. Se eu fosse fazer isso aqui de uma maneira mais prática, eu poderia dizer que o n, eu vou escrever 20 em notação científica, ó, é 2 vezes 10 elevado a 1. Isso não é em notação científica? E repetir aqui o 10 vezes 10 a 13. Então, aqui ia ficar bem fácil, ó. N é igual a 2 vezes 10, repetia. Eu não tenho que somar os expoentes de cima? 13 com 1, 14. Então, é a mesma coisa disso aqui. Eu só fiz aqui, ó, rapidamente, para vocês verem, para a gente não perder tempo. Ó. Eu somei aqui, rapidamente. Ó. Eu tirei, matei o zero aqui, isso é mesmo ter 1 aqui em cima. E somei com ele aqui. Então, vai dar 2 vezes 10 a 14, elevado a 14. Se eu quisesse fazer bem devagarinho para vocês entenderem dessa maneira aqui. Eu escrevi o 20 em notação científica. 20 em notação científica é 2 vezes 10 elevado a 1. Eu já tinha aqui 10 elevado a 13, eu coloquei 10 elevado a 13. Então, repete o 2 vezes. Repete a base, 10. E os expoentes de cima eu tenho que somar quando é na multiplicação. 13 com 1, 14. Então, a resposta aqui dessa questão é 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Então, pessoal, com esses dois exercícios aí, que foi para revisar e vocês verem como é que calcula a carga elétrica, espero que vocês tenham entendido e possam resolver as questões que eu vou passar agora. Ok? Valeu, um abraço.